continuar agora esse exercício. Esse exemplo aqui, ó. Dispondo de 5 homens e 5 mulheres, quantos casais podemos formar? Né? Aí você vai falar assim, eu pego 5 homens e 5 mulheres, 5 casais, 5 de cá e 5 de cá. Mas eu estou pensando em todos os casais em hipótese. Vamos supor, essa mulher aqui, ela pode formar casal com esse homem aqui, com esse cara e com esse. Essa outra mulher aqui, ela pode formar casal com esse. Então, eu estou pensando em todas as hipóteses possíveis, tá? Então, como é que nós vamos fazer, ó? Eu vou usar aqui o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Então, vamos pegar as etapas dos eventos e multiplicar pelo total de possibilidades de eventos de um e de outro. Veja só. Então, aqui, ó. Eu vou escolher primeiro aqui, vou escolher um homem. Então, homem, depois a mulher. Então, homem, mulher. Então, dispondo 5 homens e 5 mulheres, quantos casais podemos formar? Então, aqui, ó, eu dividi primeiro por etapa. Ó. Homem e depois mulher. Então, vamos escolher aqui, ó. Vamos pensar. Para a escolha desse homem, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 5, né? Para a escolha desse homem, eu tenho 5 possibilidades. Bom, depois que eu escolhi o homem, quantas possibilidades eu tenho para a mulher? 5. 5 vezes 5, 25. Então, aí nós temos 25, nós podemos formar 25 casais. Eu posso pegar, é só vocês pegarem a primeira mulher. Quantas opções dá? 5. Você pega o segundo da mulher, quantas opções dá? Né? Você vai chegar a 25. Então, esse aqui fica muito mais tranquilo você fazer pelo PFC do que pela árvore, né? Tranquilo? Vamos dar uma pausa aqui para nós continuarmos com o segundo vídeo aqui. Bom, vamos continuar agora com o segundo exemplo aí, gente, né? Esse segundo exemplo diz o seguinte, ó. Quantos são os números naturais de 3 algarismos? Então, eu tenho que formar números naturais com 3 algarismos. Vou dividir ele em 3 etapas, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, que vai ser a centena. Vou escolher a dezena e vou escolher a unidade. Então, quantos são os números naturais de 3 algarismos? Então, eu dividi em etapas, ó. Então, vou formar os números. Como é que eu disponho? Eu tenho os algarismos, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho aqui 9 possibilidades. Então, eu vou formar esses números. Então, como é que eu vou colocar? E tem um probleminha que a gente tem que ficar esperto. O 0, né? Porque se eu começar com 0 aqui, 0,45. Aí ele vai ficar 45. Então, o 0 não pode entrar na primeira opção. Então, o 0 aqui não pode entrar na primeira opção. Então, aqui eu vou escolher qualquer opção menos o 0. Então, eu posso escolher para essa opção aqui de 1 a 9. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 9 possibilidades. E para essa segunda? Para a segunda, quantas possibilidades eu posso? Agora aqui eu posso escolher o 0. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades. E na terceira, eu também tenho 10 possibilidades. Que dá 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10 dá 900. Então, existem 900 números naturais de 3 algarismos, gente. Tranquilo? Né? Então, essa aí, bem facinha, né? Só recapitulando aqui, ó, né? O 0 não pode entrar no começo. Por quê? Porque eu tenho 3 opções. Se eu entrar o 0 aqui e colocar, por exemplo, 50 aqui, 0,50, então eu não estou usando essa primeira opção. Então, o 0 não pode entrar aqui. Ele pode entrar na segunda e na terceira. Então, ó, nessa primeira casinha aqui, quantas possibilidades eu tenho? Eu tirando o 0 fora, me sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. E para a segunda etapa? Para a segunda etapa, o 0 já pode entrar aqui. O 0 pode entrar. Então, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E na terceira também pode ter 10 possibilidades. Então agora eu multiplico e chego a 900. 900. Quantos são os números naturais de 3 algarismos? 900. Tranquilo? Vou parar aqui e vamos gravar o outro. Gente, dando continuidade aqui, né? Um outro exercício diz assim, ó, dispondo dos dígitos 3, 6, 7, 8 e 9. Quantos são os números naturais pares de 4 algarismos distintos? Então, 4 algarismos tem que ser pares e tem que ser distintos. Então, a gente tem que ficar muito esperto em saber interpretar o que está pedindo. Então, se ele quer de 4 algarismos, então eu tenho 1, 2, 3, 4. Certo? Ele me dá duas restrições. Ele me dá pares. Então, para ser par, tem que terminar em número par. Para terminar em número par, ele me dá quantas possibilidades? Eu posso terminar no número par com 6 e com 8, não é isso? Então, aqui, ele me dá o 6 e o 8. Certo? Duas possibilidades. Vou até aqui, ó. Duas possibilidades. Agora, eu vou começar aqui. Tem que ser distintos. Os números têm que ser distintos. O que é distinto, gente? Por exemplo, o número não pode... Distinto é assim, ó, não pode ser 3.889. Não pode ficar número, no mesmo algarismo junto. Tá? Tem que ser distintos. Não pode repetir logo em sequência. Então, vamos analisar aqui agora. Para essa primeira opção aqui, quantas possibilidades eu tenho aqui? Bom, aqui nós já vimos que aqui nós temos duas, né? Que é o 6 e o 8. E agora eu vou vir aqui para frente. Qual que eu posso usar? Eu posso usar qualquer número, certo? Nem o 0 tem aqui, tá tranquilo. Então, o que eu posso usar aqui? Qualquer número menos a opção que eu tenho aqui no final, que eu já usei aqui uma opção aqui. Então, eu vou usar quantas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou usar um número aqui no final, ou 6 ou 8. Então, aqui vai eliminar uma possibilidade, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou usar um dos números aqui, ou 6 ou 8, vai me sobrar 1, 2, 3, 4 possibilidades, certinho? E para essa aqui, quantas possibilidades eu posso usar aqui nessa segunda etapa? Se eu usei aqui um número aqui e mais um número aqui, então já usei duas possibilidades. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 2, eu vou ter 3 possibilidades. Certo? E agora, para essa aqui, para essa etapa, quantas possibilidades eu posso usar? Bom, eu vou usar um número aqui, um número aqui e um número aqui. Então, eu vou usar 1, 2, 3, né? 3 possibilidades. E eu tenho quantas no meu evento aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 3, sobrou 2. Aí eu multiplico. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48 possibilidades. É isso mesmo? 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 8. Entenderam, gente? Vamos repetir? Ó, dispondo dos dígitos 3, 7, 8, 9. Quantos são os números naturais pares de 4 algarismos distintos eu posso formar? Bom, gente, primeira coisa, quando você for resolver, você já olha, tem o zero? Se tivesse o zero, é mais um agravante. Mas não tem o zero aí, não tem problema. Então, eu preciso aqui, 4 números, então eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O princípio fundamental da contagem diz que eu tenho que multiplicar entre eles, para saber as possibilidades. Então, aqui, ó, no final, ele diz aqui que tem que ser par. Não pode ser distinto, então não posso pôr o mesmo número, não posso formar um número 3, 8, 8, né? Essa é uma distinção. Então, aqui, ó, nessa última opção aqui, tem que terminar em par. Então, para terminar em par, qual é a possibilidade de terminar em par? Ou com um 6 ou com um 8. Então, eu tenho duas possibilidades de terminar em par.
Então, eu tenho duas possibilidades de terminar em par. O 6, o 8. Agora, eu vou vir para a primeira. Quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui? Não é os números que eu tenho que colocar aqui, gente, é possibilidades. Então, aqui eu tenho, se eu não tivesse usado nenhuma ali, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, certo? De formar o número. Mas como eu vou usar ou 6 ou 8, isso não importa, eu vou usar uma possibilidade para ser par. Então, aqui vai me tirar uma das possibilidades. Então, se eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de usar aqui, eu não posso porque eu estou usando uma ali. Quantas possibilidades me sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, menos essa, me sobraram 4. E para essa segunda? Para essa segunda, eu estou usando uma possibilidade aqui e mais uma aqui. Então, eu estou usando duas. Quantas tem no total? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou usar duas aqui. Vai me sobrar quantos? 5 menos 2, vai me sobrar 3. E para essa aqui? Para essa aqui eu estou usando uma possibilidade, mais uma, 3 possibilidades. Eu tinha quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 3, 2. Multiplicando, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 2, 48. Tá? Eu formo 48 algarismos distintos, né? Pares de 4 algarismos. Tranquilo, hein?